expressar as palavras que ouvi dele, que nós precisamos ter cuidado para não fazer da nossa fé algo tão fundamentalista. E o fundamentalismo nasce do fanatismo, porque o passo entre o fanático e o fundamentalista é um passo só, é uma distância muito curta. Todo fundamentalista foi extremamente fanático um dia, o fundamentalismo está um grau acima. E o Barack Obama dizia na sua palestra o seguinte: nós não podemos permitir que, assim como não aceitamos e não permitimos que a fé professada pelos seguidores de Alá, pelos muçulmanos, que se tornam tão fanáticos a ponto de se tornarem fundamentalistas, e ao passo que se tornam fundamentalistas, passa a odiar todas as pessoas que não são seguidores daquela fé. Nós, como cristãos que aprendemos com Jesus, que fomos ensinados pela sua palavra e pela sua doutrina, não podemos querer que o Estado legisle com base na Bíblia Sagrada. O Estado é uma coisa, a Bíblia é outra coisa. Quando tem a eleição presidencial no Brasil, é muito comum, porque o Brasil tem 25% da população evangélica, é muito comum e normal que esses temas venham à baila para todos os candidatos à presidência da República. Então eles discutem e são perguntados sobre o aborto, são perguntados sobre casamento civil entre pessoas do mesmo sexo e assim por diante, e eles são obrigados a dar a sua opinião. E quando eles dão uma opinião, como a Marina Silva deu uma opinião uma vez falando que ela era favorável sim à união civil entre pessoas do mesmo sexo, aí todo mundo ficou de cabelo em pé. Ela foi bombardeada nas redes sociais, porque as pessoas, e principalmente nós crentes, queremos associar que o Estado tem que viver regido pela Bíblia. Quem tem que viver regido pela Bíblia é a igreja e não o Estado. Jesus não veio para fundar um Estado, ele veio para fundar uma igreja. Ele disse para Pedro: tu és Pedro, e eu edificarei, não o meu Estado, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Ele tem compromisso com a sua igreja, e a igreja tem compromisso com ele. Como disse Salomão no seu cântico: o meu amado é meu e eu sou dele. Nós temos uma relação com Deus e Deus tem uma relação conosco, mas nós não podemos fazer com que, e nem querer que a sociedade ande regida pelos preceitos da palavra. Isso nunca vai acontecer, amados, porque simplesmente o texto sagrado diz que o mundo jaz no maligno. Estado é uma coisa, Paulo, igreja é outra coisa. Se o Estado aceita algum tipo de comportamento de união civil e de tantas outras coisas que nós pela Bíblia discordamos, é o Estado. Entre o Estado e a Bíblia, eu fico com a Bíblia, mas o Estado tem que cumprir o seu papel social. E Barack Obama dizia na sua palestra uma coisa muito interessante. Ele dizia o seguinte: que um governo governa para pessoas e não para uma igreja. Governos governam para pessoas de credos diferentes, de fés diferentes. Governos governam para pessoas que têm fé, e governos governam para quem não tem fé nenhuma. De modo que os governantes precisam pensar na população como um todo. E a igreja não pode interferir nesse processo. A igreja precisa entender que o mundo jaz no maligno. A igreja precisa compreender que não é necessário que um sacerdote cristão... É que o tempo não vai dar para falar sobre a igreja e a política. Nós não queremos e nem precisamos que um sacerdote cristão vá no Congresso Nacional e tente mudar as leis, fazendo com que elas se adequem com a Bíblia. Isso é errado, amados. Deus não veio constituir um Estado. Deus não está preocupado com a legislação dos países.
Deus está preocupado com a sua igreja, que está no mundo, dentro de países diferentes, com regimes diferentes, mas Deus está no meio da sua igreja, tanto em países com liberdade religiosa como o nosso, como entre cristãos que vivem por trás da chamada cortina de ferro, louvando e adorando o nome do Senhor em porões, como acontece comumente na China e em outros países onde o regime é contrário ao protestantismo. Deus tem um compromisso com a sua igreja, porque se Deus tivesse compromisso em fazer com que as suas leis estivessem na Constituição do Estado, o Estado mais abençoado da terra seria o Vaticano. E eu e você sabemos o tanto de corrupção e pecado que há ali. Então, a igreja precisa entender que deve haver uma separação entre o Estado e a igreja. Barack Obama disse uma coisa importante ainda. Ele disse que a história do Isaac e do Abraão, o Abraão recebe um chamado de Deus para levar o seu filho no alto da montanha. Quando chega no alto da montanha, ele pega uma faca, depois de amarrar o seu filho, irmã Neuza, para desferir um golpe fatal. Só que no último minuto, Deus dá um brado e diz: Abraão, não faças isso, agora eu sei que você é fiel, conheço a tua fidelidade. E Abraão não comete o que ele ia cometer, Abraão ia matar o seu filho. E o Barack Obama disse: qualquer um de nós sairmos agora dessa igreja e encontrarmos um homem no alto de um telhado de uma casa, com uma faca para desferir sobre o seu filho, o mínimo que a gente faria é chamar a polícia. E um cidadão de bem qualquer, com um mínimo de cuidado, ele iria no conselho tutelar e tiraria a guarda do Isaac das mãos do Abraão. Mas as pessoas que assim fazem é porque não conhecem o compromisso que Abraão tinha com Deus. As pessoas do mundo não são obrigadas a ter a mesma fé que nós, porque eles não ouviram o que nós ouvimos, porque eles não creem como nós cremos. Por isso que deve haver uma separação entre a igreja e o Estado, e nós não nos importamos com o Estado, porque quem cuida da igreja não são os parlamentares evangélicos, quem cuida da igreja é o Espírito Santo de Deus. Nós não precisamos de homens que vá nos proteger, porque quem protege a igreja é o próprio Jesus. Ele disse para Pedro: e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e nem mesmo as portas do inferno poderão prevalecer contra a minha igreja, nem mesmo as portas do inferno poderão vencer a minha igreja. Quantos estão entendendo isso? Diga amém. Irmãos, tem alguns temas sobre o cristão e a homossexualidade. Eu vou ser assertivo com o pensamento do politicamente correto, não vou chamar de homossexualismo. O cristão e a homossexualidade. Vamos entender uma coisa: ainda que para o mundo isso seja normal e comum, para nós isso é comum, mas não é normal. De modo que a igreja repugna esse tipo de comportamento, seja no mundo ou seja na igreja. Na igreja, quem tem esse tipo de comportamento será admoestado pela lei de Deus. Afinal de contas, quem se dispõe a ser servo de Cristo também aceitou a Bíblia como seu manual de regra e de conduta. Nós somos contra o homossexualismo na igreja e na sociedade. Não vamos mudar isso na sociedade, mas se aqueles que quiserem Jesus, nós oraremos para que o nosso Deus, o Deus da transformação, possa transformar essa vida. Você crê assim também? Diga amém. O cristão e a política, meu Deus. Irmãos, a política, qualquer cidadão de bem, qualquer cidadão brasileiro pode, a partir de um sentimento que seja puro, um sentimento que seja de fato de ajudar o próximo, de negociar para o bem comum. Qualquer cidadão brasileiro pode entrar na política, seja crente, seja budista, seja qualquer religião, qualquer cidadão pode entrar na política. E um crente, pastor, pode entrar na política? Pode. E um pastor, pode entrar na política? Pode. Pode entrar qualquer cidadão brasileiro, desde que seja cidadão brasileiro. Só que a igreja não precisa
da política. A igreja como organização precisa, entre aspas, mas a igreja como organismo, que é o que eu estou pregando aqui, não precisa da ajuda de políticos. E vocês estão ouvindo isso da boca de alguém que é filiado a um partido político, que já trabalhei para alguns amigos que foram candidatos a deputado estadual e federal. Entretanto, eu digo porque eles têm direito, qualquer pessoa tem direito, eu tenho direito. Mas a igreja, como instituição divina, não precisa da ajuda de políticos crentes. Ainda que não seja errado, ainda que não seja pecado, ainda que seja lícito, ainda que seja digno. Um político, para convencer-me a votar nele, não me convencerá por ser cristão. Ele irá me convencer por mostrar uma gama importante de projetos que mostrem nele uma capacidade de articular e de negociar para o bem comum e para o bem da comunidade. São essas pessoas que merecem o nosso apoio e merecem o nosso voto. Não existe voto de cabresto na igreja. Tem que votar porque é crente. Quem disse isso? Isso é crime. O voto é livre. Você vota em quem você quiser, com a sua consciência livre, com a sua consciência desimpedida. Ninguém pode forçá-lo a votar em absolutamente ninguém. Isso é crime. Isso é inconstitucional. Então, o posicionamento da igreja sobre a política é esse, que todo cidadão tem direito. Ah, mas ele é crente e quer falar aqui na comunidade. Amém, fale. Se me convencer, eu voto nele. Se não me convencer, eu voto no rapazinho da esquina, que é católico, seja lá o que ele for. Não somos obrigados a votar em ninguém porque é crente. Deus não pactua o seu projeto santo com o projeto da política. Política é uma coisa, é Estado. Igreja é outra coisa. Quem entendeu isso, diga amém. A igreja e o aborto. A igreja tem uma política, a igreja tem um pensamento que não é filosófico, é um pensamento teológico acerca do aborto. A igreja é contra o aborto, nós somos contra o aborto. O único caso aceitável para o aborto é aquele que também está na Constituição, quando há risco de vida da própria mãe. Senão, nós somos absolutamente contra o aborto, porque o princípio da vida e o princípio da morte são ferramentas exclusivas de Deus. Nele está o poder da vida e nele está a chave da morte. Porque quando ele morreu, ele venceu o diabo e tomou das mãos deles a chave da morte e do inferno. Então quem deva determinar a morte de alguém ou a vida é somente Deus. Quantos entenderam isso, diga amém. A igreja e o ensino religioso nas escolas públicas. Candidato que fala sobre isso enche a igreja de louvor. Vou lutar para que haja ensino religioso nas igrejas. Está errado. A igreja não concorda com isso. A nossa igreja não concorda com isso. E por que não concorda? A igreja de Cristo, eu estou dizendo. Estou falando do ponto de vista teológico. Não estou falando como membro da Assembleia de Deus, ou da Batista, ou da Luterana, ou de igreja nenhuma. A igreja de Cristo não concorda com essas coisas. O pensamento cristão bibliocêntrico não concorda com essas coisas. O Estado é laico. Quando nós queremos colocar o ensino religioso na igreja, nas escolas públicas, nós estamos querendo catequizar à força todas as pessoas, aqueles que têm fé e aqueles que não querem ter fé, que não professam religião nenhuma. Como o Estado é laico, nós não precisamos que haja um ensino direcionado de uma denominação, de um catolicismo, ou de um cristianismo reformado, ou seja, de qualquer outra orientação. Não. Até porque se nós quisermos o ensino religioso na igreja, como o Estado é laico, o candomblé vai se sentir no direito, já que o Estado é laico, já que é para todos e por todos, então nós queremos também ensinar os princípios do candomblé na escola pública.
E eu creio que você vai ficar muito triste se chegar em casa, o seu filho dizendo: mãe, aprendi sobre o Chucaveira, o Tranca-Rua, o não sei o que lá do Candomblé, que eu nem conheço. Estou citando aqui aleatoriamente, coisas que a gente ouve no movimento pentecostal. Tá certo? Se nós quisermos um Estado laico, que seja laico. A orientação religiosa você dá em casa e na igreja. A escola pública não pode ter isso, a não ser que você tenha condições de colocar o seu filho numa escola cujo dogma dessa escola é claramente denominacional. Eu conheço alguns crentes aqui da nossa região que têm filhos na igreja, no colégio adventista. Então os pais assembleianos sabem que o filho vai para uma escola adventista, além de todas as matérias normais que ele vai estudar, ele vai ter uma orientação adventista também. O pai é ciente disso. Se você acha que isso é bom, que isso é agradável, que o faça. Mas isso por vontade sua. A igreja e a adoração e o louvor. Rapidinho aqui, tem aqui os levitas estão aqui, né? Glória a Deus. Irmãos, todos os ritmos são de Deus. Quem crê nisso, diga amém. Eu creio, amém. Entretanto, porque é Deus que criou a música. Entretanto, existe alguns tipos de ritmos que foram monopolizados pelo diabo. Existem alguns tipos de ritmos que foram monopolizados pelo diabo. Ora, já que há um monopolismo do diabo sobre determinados tipos de ritmo, o funk, por exemplo, é monopólio do cão. Ainda que todos os ritmos sejam de Deus, o funk se tornou para nós brasileiros um monopólio do cão. E do cão dos mais terríveis que existe. Então a igreja, para adorar a Deus, deva privar de alguns ritmos que foram monopolizados pelo cão. Quem entendeu isso, diga amém. Ah, pastor, então cantar funk é pecado? Não estou dizendo que é pecado. Eu estou dizendo que o bom siso, que o bom entendimento leva-nos a louvar a Deus com ritmos que não foram ainda monopolizados por Satanás, como o rock and roll, como o samba, como o funk, para citar somente 3. De modo que a igreja precisa entender que todos os ritmos são de Deus. Entretanto, nós vamos louvar a Deus com algo que não se pareça com algo das trevas. Quem entendeu isso, diga amém. Continuando. A igreja e a cultura. Existe um tabu muito grande, irmão, sobre os crentes e a cultura. O acesso dos cristãos à cultura. Isso é de todo mal. De todo mal. Eu tentei pensar em algumas coisas que pudessem ser favoráveis, mas é de todo mal. Onde os crentes não têm acesso à cultura, por exemplo, o teatro, coisa de Satanás, coisa do capeta. O cinema, coisa do tranca-rua. Tá certo? E algumas outras ferramentas de cultura que não são aceitas por muitas pessoas na igreja por conta da sua ignorância. Tem crente que passa diante de uma televisão, ele põe a mão, está amarrado. Eu já visitei casa de crentes com pastores mais antigos, que quando entrou a televisão estava ligada no outro cômodo, ele disse: irmão, enquanto não desligar a televisão, eu não ponho o pé dentro da tua casa. Então, é uma forma de abolir a cultura do cidadão. E todos nós, irmãos, temos que ter acesso à cultura, desde que o conteúdo da cultura que você vai se entreter, o conteúdo da cultura que você vai ter como entretenimento na sua vida seja saudável. Ah, pastor, já que não é errado eu ir num teatro ou num cinema, eu vou naquele cinema lá da Praça da República. Aí não, meu irmão. Aí só cinema pornô que tem ali no Centro Velho de São Paulo. Então, não é assim. Desde que o conteúdo cultural que você terá acesso, irmão Paulo, seja republicano, seja algo que as pessoas possam ver. O cristão não deva fazer nada às escondidas. O cristão não deva fazer nada que não possa ser publicado. Porque quando você faz alguma coisa no oculto que não pode ser publicado, aquilo que você fez é errado. Então a nossa vida tem que ser às claras.
Mas o acesso à cultura deva ser algo inerente a um cristão. Não é porque você é cristão que você precisa ser ignorante. O professor na faculdade diz, olha, o trabalho da próxima semana será sobre, tal documentário ou tal filme. Aí o crente diz, então esse eu vou tirar 0, porque eu não assisto filme. Então você está cortando o teu acesso cultural por conta de uma ignorância. A igreja não é contra nenhum tipo de cultura, desde que essa cultura ou entretenimento que você se disponha a fazer, seja coisa que possa ser feita às claras, possa ser publicada, coisa de crente direito. Eu sou da época, Paulo, que crente não podia ir na praia. Sou da época que crente não podia jogar futebol. Sou da época de que crente não podia ir no teatro. O sangue de Jesus tem poder a 6 meses de gancho. O crente for para o cinema, era 1 ano de gancho. E por aí vai. Então, tolhava o acesso à cultura das pessoas, de modo que as pessoas não tinham a menor condição de crescer intelectualmente, inclusive por conta de ter o seu acesso à cultura cortado pela sua denominação. A igreja não condena nada disso. E tem mais 2 temas sobre a igreja e o sexo, e a igreja e o divórcio, que infelizmente ficará para uma próxima oportunidade, haja vista que prometi aos irmãos terminar no horário que me foi designado. Deus abençoe a vida de vocês, em nome de Jesus.